senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando CC, e nesse vídeo faremos alguns comentários sobre o cálculo de área de triângulos usando o método de Heron. Então nós temos aqui a princípio esses dois problemas para você recordar a aplicação da fórmula de Heron. Senhores, vamos aqui um pequeno comentário. Problema: será que se pode calcular a área de um triângulo conhecendo apenas o comprimento dos seus três lados? Podemos, senhores. Para isso vamos sempre usar, ou podemos usar, o método de Heron. E quem foi Heron? Foi um matemático e físico de Alexandria que viveu no século I depois de Cristo. Ele descobriu essa fórmula para determinar a área de um triângulo, conhecendo apenas o comprimento de seus três lados. Senhores, vamos aqui ao supor o nosso triângulo ABC, em que temos os seus respectivos lados, A, B e C. Senhores, para aplicarmos o lado do Heron, devemos condicionar, ou seja, aplicar ou considerar esses três lados e o seu semiperímetro. Que é o semiperímetro, senhores, é a soma dos três lados divididos por 2. Em outras palavras, é a metade do perímetro. Então, a fórmula de Heron depende a área do triângulo sempre da raiz quadrada do produto desse semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos, digamos, o primeiro lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Ou seja, a área do triângulo equivale à raiz quadrada desse produto, sempre do semiperímetro, pela diferença em relação aos seus três lados. Senhores, vamos aqui a uma pequena aplicação. Vamos aí, em primeiro lugar, o mais prático deles, que é justamente a aplicação da fórmula do método de Heron para um triângulo retângulo. Vamos considerar aqui o nosso triângulo retângulo tradicional de lados, hipotenusa 5, catetos 3 quadros. Senhores, temos então os três lados, a medida dos três lados. O semiperímetro, vamos precisar para usar o método de Heron. O semiperímetro, já foi dito, é a metade do perímetro. Em outras palavras, vamos adicionar o 5 mais o 4 mais o 3, que são os três lados, e dividir por 2. Senhores, ficamos a depender do 12 sobre 2, que no caso é 6. Ou seja, vamos trabalhar com o valor do semiperímetro para o nosso problema valendo 6. Senhores, vamos então à área. A área, conforme já foi dito, será a raiz quadrada do semiperímetro, que é no caso 6, que multiplica 6 menos, digamos, o primeiro lado, que é o 5, que multiplica o semiperímetro menos o segundo lado, supondo aqui o 4, e vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Senhores, dando uma arrumadinha nessa expressãozinha aqui do radicando, ficamos a depender de 6, que multiplica 6 menos 5 é 1, vezes o 6 menos o 4 é 2, vezes o 6 menos o 3, que é o 3. Senhores, multiplicando 6 vezes 1 vezes 6 vezes 3, ficamos a área a depender da raiz quadrada do 36, que é 6. Ou seja, a área desse nosso triângulo, resolvida pelo método de Heron, é 6. Senhores, pelo método tradicional é bem mais prático, lógico, nesse caso aqui. Vamos só para cálculo da área, multiplicamos a base, que no caso é 4, vezes a altura, dividida por 2, chegamos então a 6. Bem, senhores, aí então, comentáriozinho sobre o método de Heron em relação ao triângulo retângulo. Agora, um que de vez em quando o método de Heron é bem prático. Qual é a área do terreno, ou de um terreno que possui as medidas de dois lados de 26 metros e um com 20? Então, senhores, vamos supor aqui um terreno totalmente irregular, de dois lados, no caso aqui de um triângulo isósceles, dois lados iguais, e uma base, digamos, valendo 20. Então, senhores, temos aqui a medida dos três lados. Para o método Heron, recordamos, precisamos do semiperímetro, que vem ser a metade do perímetro. No nosso caso, 20 mais o 26 mais o 26 divididos por 2, chegamos então, senhores, a 72 dividido por 2, que é o 36. Então, vamos trabalhar nesse problema com o semiperímetro valendo 36. Senhores, então vamos para a área. Mais uma vez aqui para recordar, a área do triângulo pelo método de Heron depende da raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica sempre o semiperímetro e diferença aos lados do triângulo. No nosso problema, o semiperímetro é 36. Então vamos ficando com 36, que multiplica 36 menos o 20,
supondo aqui o lado menor, vezes o 36 menos o 26 e menos o 26 novamente devido à igualdade dos outros dois lados. Senhores, ficamos então a depender de 36, raiz quadrada do 36, primeiro parênteses 16, e os outros dois sempre diferença vezes o 10. Uma das maneiras, se extrairmos essa raiz quadrada, podemos extrair em partes, digamos. Raiz quadrada do 36, 6. Raiz quadrada do 16, 4. O 10 vezes o 10 é 10 ao quadrado, ou então 100 raiz quadrada do 100, ou então do 10 ao quadrado, 10. E aí então, senhores, 6 vezes 4, 24, vezes o 10, 240, vem ser então a medida da área desse triângulo, com esses lados 2 iguais a 26 e 1 valendo 20. É uma aplicação bastante usada para cálculo de terrenos, né, irregulares em forma triangular, para o nosso, de aplicação do nosso método de Heron. Senhores, deixamos então esses 3 problemas para os senhores fazer aí uma aplicação do método de Heron. Temos aqui abaixo as áreas aproximadas. Qualquer coisa que você usa aí, pode até usar uma maquinazinha, que essas áreas vão dar aproximar uma calculadora, né? E essas áreas serão aproximadas, hein, gente? No mais, valeu, bons estudos e até a próxima.